Olá, turma! Vamos iniciar os nossos estudos sobre telemetria. É a forma que os instrumentos se comunicam entre si. Então, qual é a definição de telemetria? É uma técnica de transportar dados à distância. Ou seja, à medida que os processos controlados se multiplicaram, surgiu a necessidade da operação se realizar à distância, de forma centralizada. Então temos aqui como eram os controles por volta da década de 70, 80. Temos aqui uma válvula, um sensor, pode ser que seja aqui um de vazão, por exemplo. Eu tenho aqui o meu controlador totalmente local. Então o operador ele tinha que acompanhar cada controlador na área, ele tinha uma prancheta onde ele anotava os dados, temperatura, pressão, vazão. Então era tudo de forma manual e local no equipamento. Mas com o advento dos PLCs e com o advento da telemetria, nós tivemos essa evolução e mais tarde tivemos a evolução ainda maior de centralização das informações. Aqui temos uma cabine de controle típica da década de 80 e início da década de 90, onde temos aqui todos as variáveis do processo em um só lugar, para que o operador possa fazer as leituras, tomar ações de controle baseado nessas informações. Então, como esse instrumento chega até a sala de controle? Através da telemetria. Então, para nós entendermos a telemetria, nós devemos conhecer a distribuição dos instrumentos. Então, nós temos instrumentos de campo. Quando eu falo campo, é instrumentos que ficam na área, lá no equipamento. Então, tipos de instrumentos de campo, vocês conhecem muito bem. Medição de pressão, nível, vazão e temperatura. Temos também instrumentos na sala de controle, que são os registradores, controladores, cartões de PLC, SDCD, máquinas de estação de supervisão, que são os supervisórios, que vocês vão conhecer no próximo período, e os PLCs, que vocês também vão conhecer no próximo período. E temos os instrumentos que atuam no processo. Instrumentos que medem são instalados no campo. Instrumentos que controlam ficam instalados na sala de controle. E os instrumentos que atuam também ficam no campo. Temos exemplos aqui, um atuador elétrico, uma válvula de controle e um damper. Tudo bem? Então, para que tudo isso aconteça, nós temos hoje alguns tipos de transmissão de sinal. Então, a primeira geração de transmissão de sinal foi a pneumática. Ainda existem algumas plantas que têm os padrões de 3 a 15 PSI ou 0,2 a 1 kg, são equivalentes, tá? O sinal elétrico eletrônico, que é o famoso 4 a 20 mA e o 1 a 5 volts. Lembrando que o que separa o sinal elétrico do sinal de tensão é um resistor de 250 ohms. Estão lembrados do Hart? Se eu tenho uma corrente de 20 mA circulando em um resistor de 250 ohms, eu tenho 5 volts de tensão. E temos essa transmissão mais moderna, que é a digital, que é o protocolo Hart, o Fieldbus, Profibus, Modbus, Wireless Hart, Profinet, Ethernet, Ethernet IP e outras que vêm surgindo. Ok? Só que, para que eles possam transmitir sinal com segurança, todos eles possuem um zero vivo. O que é um zero vivo? É uma configuração na transmissão de sinal que detecta avarias no sinal de transmissão. Por exemplo, um rompimento de um cabo. Vamos ver esse exemplo num sinal elétrico. Eu tenho lá um cabo, vamos pegar aqui o desenho aqui, ó. Eu tenho um instrumento, uma corrente de 4 a 20 mA circulando. Se eu tenho, vamos supor que isso aqui é uma medição de pressão 0 a 10 bar.
Se o meu equipamento está desligado, eu tenho 0 bar de pressão. Então eu tenho 4 miliamperes de corrente. E se eu tenho lá os 10 bar de pressão, eu tenho 20 miliamperes. Agora imagine só, e se esse cabo se romper aqui, ó, ou essa fonte queimar, o que o meu indicador vai receber? Vai receber 4 miliamperes? Não, porque é um circuito série. Vocês sabem que um circuito série, qualquer interrupção que tem, você não tem corrente em todo o loop, em todo o sinal. Então, qualquer avaria nesse circuito, você vai ter uma indicação lá no receptor ou indicador que tem um problema. E o que faz isso é o famoso zero vivo. É por isso que começa com 4 miliamperes. Imagine se fosse 0 a 20 miliamperes. 0 bar de pressão é a mesma coisa que você desconectar o cabo. Ou seja, 0 miliamperes. Então você tem que diferenciar que 4 miliamperes é o início da faixa. Abaixo de 4 é uma avaria, um problema normalmente causado por rompimento de cabo. E acima de 20 miliamperes temos também uma avaria, um sobrerange do meu instrumento. Ok? Então vamos voltar aqui, voltando. E no sinal pneumático também nós temos o zero vivo para detectar avarias, que é o sinal começa com 3 PSI. Caso a mangueira de transmissão se rompa, eu vou ter 0 PSI. Aí eu tenho lá a certeza de que tem um vazamento ou um rompimento no sinal pneumático. Então vamos conhecer esses sinais um a um. Vamos começar pelo pneumático. A simbologia é essa aqui, ó. Lembram lá? Não, é lá do outro slide. A simbologia é um traço com alguns riscos paralelos, 2 riscos paralelos. Então, nesse tipo de instrumento, é utilizado um gás comprimido, cuja pressão é alterada conforme o valor que se deseja representar. Ou seja, a pressão deste gás, ele é um sinal de transmissão. Aqui nós vamos conhecer com mais facilidade aqui, tá? Então, esses gases podem ser ar comprimido, nitrogênio ou gás natural, utilizado em plataformas de petróleo. O ar comprimido ainda é o mais utilizado. Em alguns casos específicos, utiliza-se o nitrogênio devido à sua alta pureza e por não possuir umidade, como é que fala? Não ter a sua umidade alterada com as condições ambientais. E o padrão de transmissão ou recepção do sinal pneumático de instrumentos pneumáticos mais utilizados é o 0,2 a 1 kg, que é a mesma coisa que 3 a 15 PSI, para uma faixa de medida de 0 a 100. Né? Então, as linhas de transmissão pneumáticas são constituídas de tubos de cobre ou de vinil. Então, vamos ver essa figura aqui para finalizar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui, para que eu possa finalizar a parte de sinal pneumático. Então, eu tenho aqui um transmissor pneumático e um receptor, um controlador no caso. Então, eu tenho aqui o processo, que é onde eu quero fazer a medição da pressão. No caso aqui, eu estou medindo pressão. Eu tenho aqui a alimentação desse instrumento, ou seja, preciso de ter um ar comprimido a 20 PSI ou 1,4 gramas por centímetro quadrado, alimentando ele constantemente. Aí esse sinal, essa pressão nesse tubo vai variar proporcional à pressão que estou medindo aqui no processo. Exemplo, eu quero fazer uma medição aqui de 0 a 5 bar. Então, quando eu tiver 0 bar no meu processo, esse instrumento vai fornecer 3 PSI nessa linha. Então, vai sair 3 PSI daqui, vai chegar 3 PSI aqui. E no meu aqui indicador, vai indicar o ponteiro aqui, ó, 0 bar de pressão. Quando eu tenho 5 bar de pressão, 100% da faixa, o meu instrumento vai emitir 15 PSI. O meu indicador vai estar com o ponteiro aqui no máximo, né? Indicando lá os seus 15 PSI. Ok? Então é assim que funciona a transmissão de um sinal pneumático. Quando eu tiver a metade da faixa,
Ou seja, o meu 2,5 bar. Eu vou ter aqui, acho que se não me engano, eu acho que 9 PSI, isso mesmo, 9 PSI, 50% da faixa. O meu controlador vai estar com o ponteiro aqui no meio. Então, o sinal pneumático, a única vantagem que ele tem hoje, já foi muito utilizado no passado, mas hoje a única vantagem é a possibilidade de você utilizá-lo em áreas onde existe o risco de explosão. Porque o instrumento, a telemetria pneumática, não utiliza nenhum cabo elétrico, é zero sinal elétrico, totalmente pneumático. Então as chances de uma centelha elétrica é zero. Então, numa atmosfera explosiva, esse é uma forma de transmissão que pode ainda ser utilizado. Mas tem algumas desvantagens, ou seja, muitas desvantagens, né? Você necessita de uma unidade de condicionamento de ar, ou seja, você precisa de um compressor para ter sempre esse suprimento disponível. Você tem dificuldade de detectar vazamentos, isso aqui é complicado mesmo. Imagina você tem lá 100 metros de transmissão no sinal pneumático, você seguindo aquele tubo até descobrir onde está tendo vazamento. Se for um vazamento pequeno, então fica complicado de descobrir. E não podem ser utilizados para longas distâncias devido às perdas de carga, perda de pressão. Ok, turma? Então, próximo assunto, transmissão elétrica. Ok? Até mais.